gente, cá estou eu mais uma vez aqui no sítio do Vozeca, nesta manhã que está começando, o sol nascendo, nessa linda paisagem, para trazer um recado muito importante neste mês de maio, que é o mês do combate à exploração sexual infantil, a pedido do projeto Resgate, que é o projeto social da minha igreja, a Igreja Batista em Governador Luiz Rocha. Eu venho trazer uma pequena reflexão sobre abusos praticados contra a criança. E esse vídeo ele servirá não apenas para os pais do Projeto Resgate, mas para professores, para demais pais, para diretores de escola e é um assunto de importância de toda a sociedade, não é verdade? Como eu já falei, sabemos que ontem, dia 18, foi o dia D de combate à exploração sexual infantil, mas esse trabalho é um trabalho feito durante todo o mês de maio, que é chamado o mês laranja. E de já eu quero parabenizar a todas as entidades como o Projeto Resgate, todas as instituições ligadas à assistência social, Conselho Tutelar, que trabalham, combatem a exploração sexual infantil. Bom, nós sabemos que exploração sexual infantil e o abuso sexual infantil é uma forma de grande violência contra a criança e o adolescente. Mas nós sabemos que, infelizmente, não é só o abuso sexual que as crianças e adolescentes sofrem, não é verdade? E que é muito louvável ter um mês inteiro para o combate à violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. Mas nós precisamos lembrar também que existem outras formas de abuso ou de violência contra a criança e o adolescente, que também são falados. Mas nós queremos aproveitar este mês de maio, que é o mês de combate à exploração, ao abuso, à violência contra a criança e adolescente, e nós queremos falar também de outros abusos que são praticados contra a criança. Então, mais uma vez, eu fiz aqui alguns cartazes que nos ajudarão, né, a fazer essa pequena reflexão sobre estes abusos. E são muitos, gente, são muitos abusos praticados contra a criança e o adolescente, infelizmente. São muitas formas de abuso, mas nós escolhemos aqui 3 abusos. O primeiro é o abuso sexual. E eu quero eu mesma fiz assim, essa separação entre esses 3, porque são os que eu acho, todos eles, toda forma de abuso, gente, praticada contra a criança, não dá nem para dizer qual é o mais e qual é o menos horrível. O ideal é que nossas crianças e adolescentes, nenhuma criança, sofresse nada disso. Mas, infelizmente, algumas crianças sofrem o que nós chamamos de abuso sexual, que eu separei, assim, eu digo que o abuso sexual é um atentado contra a intimidade da criança e do adolescente. Como o conceito de abuso sexual diz, abuso sexual é a submissão de criança ou adolescente com ou sem consentimento a atos ou jogos sexuais com a finalidade de estimular-se ou satisfazer-se. Bom, como eu já falei, o abuso sexual é um atentado contra a intimidade da criança. Não precisa nem ser o ato concreto em si. Toda forma, todo ato, todo jogo que atente contra a intimidade de uma criança é uma forma de abuso sexual. Um toque, uma palavra insinuosa, uma fotografia, tudo o que atente contra a intimidade de uma criança é uma exploração sexual. E infelizmente, alguns infratores, algumas pessoas que praticam, os agressores,
muitos deles dizem, mas foi com o consentimento da criança. Para a lei, não interessa se foi com ou sem o consentimento da criança. Uma criança não tem poder de discernimento entre isso aí, entre praticar ou não praticar. De alguma forma, se ela consentiu, é porque ela foi intimidada, ela foi levada, ela foi induzida a aceitar tal abuso contra ela. Há pessoas que, inclusive, seduzem as crianças em troca de comida, por exemplo. E aí os agressores, para se defender de algo que não tem defesa, eles vão dizer que foi com o consentimento da criança, o que é um absurdo, porque mesmo ela consentindo, ela foi seduzida, ela foi induzida a fazer isso. Então não aceite essa história de que a criança ou o adolescente consentiu, não, porque de alguma forma ela foi seduzida, ela foi induzida a consentir tal ato contra a sua intimidade. Normalmente, também, outra coisa que acontece muito, que a gente observa, é a proteção contra o agressor e esconder a criança, esconder o que foi praticado contra a criança. Infelizmente, muitas famílias protegem o agressor porque acham que é feio a sociedade saber disso, mas não imaginam o quanto aquela criança está sofrendo, o quanto isso trará consequências terríveis para a formação da personalidade, para a convivência social daquela criança no futuro ou daquele adolescente. Então, entre a criança e o agressor, você não tenha dúvidas. Você tem que proteger a criança e denunciar o agressor, porque criança nenhuma é para sofrer abuso contra a sua intimidade, não é para sofrer abuso sexual. Vamos avante. Outra forma de abuso contra as crianças é o abuso físico. É claro que o abuso sexual é também um atentado contra o corpo. Mas eu classifiquei aqui abuso físico como um atentado contra o corpo da criança. Do que eu estou falando? Estou falando de um ato de violência intencional com impacto no corpo e na integridade física, que se traduz em marcas visíveis como lesões, ferimentos, fraturas, hematomas, mutilações ou mesmo a morte de crianças. Pais, educadores, monitores do projeto, eu estou falando de agressão física. Eu estou falando de castigos físicos contra o corpo da criança. Infelizmente, há muitos pais que se excedem na disciplina dos seus filhos e realmente atentam contra o corpo da criança, maltratam o corpo da criança, machucam o corpo da criança. E aí, disciplina não é isso. Disciplina não é machucar a criança dessa forma. Isso não é disciplina. Nós devemos sim disciplinar os nossos filhos, disciplinar as crianças. Nós devemos ensinar a ela limites, mas não dessa forma, com agressão física, a tal ponto de causar lesões, ferimentos, fraturas, hematomas, mutilações e até mesmo a morte de crianças. É um absurdo que a gente vê nos jornais de pais que atentam, inclusive, contra a vida das crianças, tá? Bater com corda, com macarrão, com cinto, com tais objetos que causam tanto ferimento no corpinho das crianças. Eles não vão entender isso como uma disciplina, eles vão entender isso como agressão, porque na verdade é agressão contra eles, tá? Muito bem, então, infelizmente existe o abuso físico praticado contra muitas e muitas crianças, não é verdade? Outro tipo de abuso também é o abuso que eu classifiquei aqui, o abuso psicológico, como sendo um atentado contra a mente da criança, né? Classifiquei, voltando aqui, o abuso sexual como um atentado contra a intimidade, o abuso físico, um atentado contra o corpo, e o abuso psicológico, um atentado contra a mente. Como assim? A definição que nós colocamos aqui de abuso psicológico é que ele é um ato deliberado de violência praticado por pais, responsáveis ou instituições exercida através de atitudes arbitrárias, agressões verbais, repetindo, agressões verbais,
ameaças, humilhações, desvalorização, estigmatização, desqualificação e isolamento, ocasionando imensuráveis danos emocionais e sofrimento psíquico à criança. Bem, como nós falamos, o abuso psicológico ele vai atentar contra a mente da criança. Há certos tipos de situação que traumatizam a mente da criança e, infelizmente, isso é praticado por quem deveria proteger, no lar, com os pais, muitas vezes na escola, com os professores, né? E demais instituições que deveriam proteger a criança. Eu destaquei aqui a questão das agressões verbais, ameaças, isolamento, humilhação, desvalorização. Para exemplificar melhor, é aquela questão de usar as palavras não para corrigir, mas para humilhar a criança. Quando o pai diz, por exemplo, diante de uma determinada situação, você não vale nada, você não presta, tudo que você faz é mal feito, é errado, olha, na escola é magro demais, é alto demais, não sabe, nunca acerta fazer a lição, nunca vai aprender a ler, não vai aprender matemática nunca este menino, né? E isso vai ocasionando na criança um sofrimento psíquico muito grande, a criança fica pensando naquilo. E aquilo, de certa forma, vai marcar a personalidade, a forma da criança se enxergar, a forma da criança enxergar os outros, a forma como a criança se relaciona com os outros, né? Muitas crianças que às vezes são violentas demais, ou são severas demais com as outras crianças, é porque muitas vezes, se nós formos investigar, infelizmente elas sofrem isso em casa. E é o que elas têm para oferecer para os outros, porque é isso que ela vive em casa muitas vezes. É muito chato falar disso, mas é a verdade. Nós que somos educadores, nós que trabalhamos com instituições sociais, nós conhecemos todo tipo de criança, conhecemos todo tipo de situação. E esta é uma situação que nós nos deparamos muitas vezes com crianças que só foram abusadas psicologicamente. E que, na verdade, isso vai ocasionar um sofrimento psíquico para ela muito grande. Ela vai ser uma criança que vai ter uma baixa autoestima. Poderá ser um adulto depressivo no futuro, um adulto compulsivo, sabe? E um adulto com os mais diferentes distúrbios psíquicos e emocionais, não é verdade? E assim, gente, nós queremos destacar aqui o que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz sobre esses abusos aqui. Mas antes de eu passar para o que o ECA diz e o que a Bíblia diz, eu quero dizer assim, que nós separamos abuso sexual, abuso físico e abuso psicológico apenas por uma questão didática. Mas nós sabemos muito bem que esses três tipos de abusos, eles se entrelaçam. Em que momento? Ora, uma criança que sofre abuso sexual é também uma criança que sofre abuso físico. Ela foi abusada fisicamente e ela foi abusada psicologicamente também. Então, são três abusos que estão entrelaçados. Nós separamos aqui apenas por questão de conceituação e por questões de melhor entendimento, por questões didáticas. Mas são abusos que, como eu já falei, se entrelaçam, né? E o que o ECA diz? O que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz sobre esses abusos? Vocês sabem que o Estatuto da Criança e do Adolescente é a lei que nós temos que nos mostra o amparo para a criança e o adolescente. E ela vai dizer no seu artigo 5º, ela vai dizer assim, que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Nós podemos ver muito bem aqui que nesse destaque aqui de vermelho, contempla todos esses abusos. O abuso sexual, o abuso físico e o abuso psicológico são igualmente proibidos pela lei. Então, pais, fiquem atentos em relação a isso. Proteja a sua criança sexualmente, fisicamente e mentalmente o seu filho, né? E o que a Bíblia diz?
é interessante nós sabermos o que a palavra de Deus diz. Para aqueles que são cristãos, que acreditam na palavra de Deus, é importante nós sabermos que a palavra de Deus também fala sobre a criança e o adolescente. Em Colossenses 3:21, vai nos dizer assim: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Não irriteis os vossos filhos, para que os seus filhos não percam o ânimo. Então quer dizer que os pais erram em relação aos filhos? Sim, os pais erram. Nem sempre nós estamos certos. Muitas vezes nós, pais, queremos acertar, mas nem sempre estamos certos. E às vezes nos excedemos na disciplina, na correção, nas palavras em relação aos nossos filhos. Muitas vezes nós também irritamos os nossos filhos, a tal ponto que eles perdem o ânimo. A Bíblia não diz que nós devemos relaxar na disciplina, no ensino dos nossos filhos. Pelo contrário, nós devemos disciplinar os nossos filhos, como diz aqui Efésios 6:4. E a vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Na doutrina e na admoestação do Senhor. E a doutrina e a admoestação do Senhor é uma doutrina de disciplina, sim. De limite, sim, mas uma doutrina de amor. O próprio Senhor Jesus deu exemplo de que ele ama as crianças. No momento em que as crianças quiseram vir até ele e os discípulos e outras pessoas acharam que seria perca de tempo ele lidar com as crianças ou estar com as crianças, disseram: olha, não incomodem o mestre. E Jesus viu aquilo e disse assim: vinde a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. E o Senhor Jesus tirou tempo para as crianças. Então, a disciplina do Senhor, a admoestação, o ensino do Senhor envolve limite, sim, mas envolve também amor. A criança precisa de disciplina, precisa de ensino, precisa de correção, mas tudo feito com amor. E amor é o oposto de abuso. Abuso sexual não é amor. Abuso físico não é amor. Abuso psicológico não é amor. Não são formas de amor. Então, eu quero finalizar dizendo que no lar, na igreja, no projeto Resgate ou qualquer outro projeto social, na escola, é o lugar de proteção. Por isso, faça bonito. Ao invés de esconder o agressor, entre a criança e o agressor, fique com a criança, denuncie o agressor. Proteja a criança, denuncie o agressor. No lugar dos castigos físicos, a disciplina. O limite, diga não. Diga o não para a criança. Que fique claro entre o sim e o não, aquilo que pode e aquilo que não pode. Na hora de falar, de ensinar para eles, ensine com carinho, ensine com amor, não humilhe. Não deixe a sua criança jogada ao chão, humilhada mentalmente, mas reforce aquilo que ela precisa melhorar, aquilo que ela precisa aprender com amor. Faça bonito e proteja as nossas crianças. Abuso sexual, abuso físico e abuso psicológico não é amor. Muito bem, obrigada. Peço a Deus que Deus abençoe as nossas crianças e os nossos adolescentes.